esse caos de trânsito do carro, dessas vias, em off, se eu posso te fazer. Puxa, se eu puder não fazer, eu te agradeço. Porque assim, na verdade, eu sou presidente eleito, eu não assumi ainda, senão ainda acaba complicando a vida de Felipe. Porque, na verdade, assim, não é interferir, a gente pode até tentar... Posteriormente. Assim, não, eu digo até ele, mas não é uma coisa que a gente consegue realmente, assim, resolver, entendeu? A gente tem a comissão de trânsito que, de repente, pode tentar inteirar da situação para ver o que pode ser feito. Mas essas questões polêmicas, assim... Entendi. Doutor, eu vou mandar para o link do YouTube da nossa transmissão, se você quiser passar. Tá. Ao vivo. Vamos lá, são segundos. Dá para entrar na entrevista? Manda para ela no WhatsApp, fica no álbum dela, ela compartilha. Eu vou. Cadê seu telefone? Voltamos a apresentar Live Notícias, Rádio Live FM. Bom dia, 8 horas da manhã desse dia 29 de novembro, sexta-feira, aqui em Campos dos Goytacazes. Estamos ao vivo na 100.7, você que está nos ouvindo aí no carro. Estamos ao vivo também na internet, pelo Facebook, pelo Instagram Live FM Campos e pelo YouTube. Estamos recebendo aqui hoje a Mariana Lontra Costa, que acabou de ser eleita presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção daqui de Campos, Goytacazes e região, não é isso, doutora Mariana? Bom dia. Bom dia. Primeiro, agradecer o convite. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. É exatamente isso. A OAB, 12ª subseção, e ela compreende Campos, São João da Barra, São Francisco, Cardoso e Talva. Bem, eu ia soltar a vinheta, mas eu vou soltar, né, porque é a nossa entrevistada, é o destaque de hoje. Live Entrevista. Muito bem, então estamos aqui, né, com a primeira mulher eleita para a OAB Campos. Isso mostra cada vez mais a força, né, da mulher, em tempos que a gente vê tanta violência contra a mulher, em Dia Internacional da Mulher, doutora Mariana, a gente pergunta, a primeira pergunta que eu faço à senhora é o seguinte: essa luta é grande, né, para acabar com toda essa violência. Os números em Campos da DEAN são assustadores, né? A Unesco também soltou números absurdos no estado do Rio de Janeiro, né? E a mulher, ela cada vez mais, ela tem o poder, né, de estar presente em qualquer profissão. Isso a gente já, o tempo todo nós falamos aqui, né, que a mulher não é diferente do homem em nada, né? E como é que é ser a primeira mulher da OAB com tantas essas demandas para você? Vamos lá. Sim, na verdade, essa questão da violência, ela não é nem só uma questão... Não, pera um pouquinho só. Agora sim. Agora sim. Desculpa, Mariana, que estava ajustando o seu microfone. Agora sim. Sim, sem problemas. Então, na verdade, essa violência é um problema crônico no Brasil, né? Lamentavelmente, a gente ainda precisa muito falar sobre isso. E justamente por todas essas questões quanto à mulher, é que essa vitória, ela não é minha, ela é nossa. Eu acho que ela é uma conquista de todas nós mulheres. Hoje nós somos a maioria na nossa profissão, então nada mais do que justo a gente ter essa representatividade feminina. Se nós olharmos os resultados das subseções, da eleição das outras subseções, inclusive da seccional, nós tivemos diversas mulheres eleitas, também pela primeira vez, e em especial na seccional, né? A doutora Ana Tereza Basílio também foi eleita pela primeira vez. Eleita a primeira mulher também, né? É a primeira mulher a ocupar o cargo, assim como eu aqui. E eu acho que é um motivo de muito orgulho e de muita inspiração, exatamente como você falou, porque nós podemos sim ocupar o lugar que a gente quiser. Então eu acho que isso é muito mais do que uma simples vitória, isso é uma conquista de fato e é um avanço. Mariana, aproveitando aqui, você podia explicar para os nossos ouvintes o que é a OAB, né? A gente fala, é uma eleição importante, mas muita gente não sabe o que faz a Ordem dos Advogados do Brasil e qual é a importância dessa instituição para a sociedade. Você pode explicar para os nossos ouvintes, por favor? Claro. A OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela é um órgão de classe, mas ela não é só isso. Ela teve presente em diversos momentos históricos, até pela própria função que o advogado exerce. Então, nós somos o intermediário entre a população, entre o cidadão e o judiciário. Então, a partir disso, a gente está sempre ali sendo essa voz.
Então a gente luta pelo Estado democrático de direito, a gente luta pelos direitos humanos, enfim. Então, diante de todo esse papel fundamental que a OAB exerce, eu acho que é por isso que existe esse destaque tão grande com relação às eleições. Muita gente até me perguntou, falou, Mariana, mas eu não tinha assim, essa noção. Falei, não, normalmente já é uma eleição que atrai a atenção da mídia, mas nesse ano em especial eu acho até que foi um pouco mais diante do marco histórico que foi. É uma instituição muito importante para a democracia, como você está falando, né? Ela foi importante para o fim da ditadura militar e hoje ela é importante para garantir a preservação da democracia e continua sendo ameaçada no Brasil. É a velha história, né? Todo mundo tem direito à sua defesa, né? A amplo direito de defesa é o Estado de direito democrático do país. Você não pode impor, né, uma lei, você não pode impor um Estado de governo e a OAB é importantíssima em todas as lutas, né? Junto lá na quebra da ditadura, né? Quando nós tivemos o comício das diretas em 1988, a OAB sempre presente, e grandes nomes, né? De grandes advogados que foram presidentes da OAB e também que foram perseguidos na época da ditadura militar, não é? Mariana, você pode falar um pouquinho para a gente quais são os projetos da sua gestão? Quanto tempo vai durar o seu mandato e o que você pretende fazer? A gestão dura 3 anos, então a gente vai cair no próximo triênio de 2025 a 2027. Na verdade, eu estou finalizando esse mandato agora, essa gestão de agora. Você não assumiu ainda? Eu não assumi ainda, mas eu faço parte da atual gestão como secretária-geral. Então, a gente ainda está finalizando essa gestão. O nosso objetivo é dar continuidade ao excelente trabalho que foi feito, né, que vem sendo feito, em especial toda a dedicação e todo o comprometimento de Dr. Felipe Stefan, que é o atual presidente. E, na verdade, com certeza, essa vitória é um reconhecimento desse trabalho. Se não fosse isso, né, nós não teríamos o resultado positivo que nós tivemos. Eu percebo que nós, né, a nossa diretoria hoje, algumas pessoas também já faziam parte, o Eduardo Linhares, que é o vice-presidente, a Ludmila Vaz, que é a atual secretária adjunta e na próxima gestão passa a secretária-geral, e Mauro Baixo, tesoureiro, e a Aline Solino, secretária adjunta. Então, nós, como estamos ali dentro, já temos essa experiência, eu percebo que a gente tem um olhar privilegiado para esses desafios e até para alguns erros, algumas coisas que a gente observa que podem melhorar. A gente quer buscar um olhar muito atento ao jovem advogado. A gente percebe que a gente precisa acolher e ver a melhor forma de inserir esse colega no mercado, no sentido de capacitação e no sentido mesmo de orientação a diversos detalhes que fazem parte da nossa profissão e que muitas vezes, por razões óbvias, né, por eles estarem começando, eles não têm esse conhecimento mesmo, né? Um olhar atento também à mulher advogada, como não poderia deixar de ser. A gente tem esse objetivo de projetos de acolhimento a advogadas vítimas de violência doméstica e todas as providências, né, necessárias para acolher e para ajudar, para tentar amenizar o máximo possível. E no mais é continuar lutando pelo que a gente já vem fazendo. A questão da capacitação, de cursos, seminários, workshops, isso é de extrema importância, porque um profissional capacitado, ele está preparado para as oportunidades que aparecem, então a gente entende que isso é extremamente necessário. E junto a tudo isso, a gente, assim, o trabalho das comissões, né? As comissões, elas já vêm trabalhando muito e a gente pretende intensificar. E aí já estou recebendo um monte de mensagem, vamos marcar, vamos conversar, estou com ideias e isso é muito bom. Né? Esse gás novo, essa renovação também traz um momento especial e aí está todo mundo muito, muito empolgado, muito engajado e aí eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa por aí. Agora, dentro dessa sua ação como presidente, agora eleita, existe também o lado seu profissional como atuante na advocacia. Isso você também não pode parar de fazer, não é? Não, de jeito nenhum. Eu sou advogada, eu atuo com direito de família e sucessões e direito civil. Não posso parar de maneira nenhuma, muito pelo contrário. A gente tem que tentar equilibrar tudo aí, porque a vida de mãe, de esposa, de
de mulher, de tudo, a vida normal que todos nós temos e ainda a profissão, não posso deixar de lado em hipótese alguma, e aí também a presidência. Você falou muito bem, Mariana, em respeito ao que a própria advogada sofre, né, de assédio, porque o assédio ele não é só o assédio sexual, existe o assédio moral, existe o assédio, né, de imposição do machismo. Isso é uma barreira a ser vencida? Sim, sem dúvida. Recentemente nós tivemos uma colega que sofreu o que a gente chama de violência institucional. O réu de um processo foi extremamente desrespeitoso com ela. E é o que a gente sempre se pergunta, será que se fosse um homem teria tido aquele comportamento? Então, às vezes a gente conversa e a pessoa fala, mimimi, fica não sei o quê. E não é, infelizmente não é. Até poderia ser, mas não é. Então, isso é muito importante a gente se posicionar, a gente acolher e ouvir, a gente entender, porque esse desrespeito, muitas vezes ele é velado, e como você falou, assim, é um assédio moral, isso acontece e a nossa briga, a nossa luta é que isso seja cada vez, diminua, né? Porque assim, eu falo assim, acabar, parece que assim, você está enxugando gelo, parece que não vai acabar nunca. Mas a questão da conscientização, da informação, eu acho que é um caminho, acho que já avançamos muito, então é uma luta, sem dúvida. Você falou aqui de um episódio de machismo de um réu, mas você acha que tem muito machismo também nas instituições, nas autoridades, nos judiciários, nos advogados, vivenciam isso no dia a dia da profissão? Tem, sem dúvida. O que pode ser feito para mudar essa situação que é estrutural, pelo que a gente está conversando aqui? Assim, a gente tem, como eu te falei, a gente sempre preza pelo diálogo, né? Eu acho que a conscientização, o diálogo, a gente mostrar e principalmente os advogados e especificamente as advogadas nessa situação, elas saberem que elas têm uma OAB com quem elas podem contar, para que elas se sintam mais seguras, para que elas saibam que elas não estão sozinhas. Então, porque muitas vezes o que acontece, quando existe alguma situação assim mais delicada, o profissional fica com medo de tomar algum tipo de atitude e haver alguma perseguição lá na frente, entendeu? Então, assim, trabalha aqui na comarca, as pessoas que trabalham por aqui são mais ou menos as mesmas. E aí você fica com receio de acontecer, né, de ficar uma perseguição, Sim. de ficar um clima ruim lá pra frente. E eu acho que é por isso que a gente tem que estar atento e dar todo o apoio. Isso reflete em qualquer âmbito de trabalho, não só na advocacia, né? Isso é uma luta em quase todas as profissões, no convívio, né? Até no dia a dia das mulheres, né? Infelizmente. Infelizmente, isso faz parte do dia a dia de todas as profissões. Até recentemente eu estive numa palestra que a doutora Carolina Porto, que é advogada, ela falou sobre isso, sobre essa questão dessa violência no trabalho. E é lamentável, mas infelizmente acontece e a gente precisa conscientizar e principalmente não se calar, porque existe o medo e com relação a tudo, né, como vocês falaram no início com relação à violência doméstica, a gente fala muito desse medo com relação à violência doméstica, mas em outros tipos de violência, esse medo também acontece. Primeiro, você imagina, ela de repente ter que se voltar contra um patrão, por exemplo. Sim. É o emprego dela que está em risco, ela tem conta para pagar. Então, aquilo dali, tudo aquilo gera um medo, gera uma angústia. E tanto que é comum também, quando acontece alguns casos, assim, quando uma fala, daqui a pouco vem aquele monte Sim. de história atrás, entendeu? Então, assim, é muito comum a gente ver isso. Quando uma tem a coragem de dar o primeiro passo, parece que as outras vão falar, não, agora sim vão acreditar em mim, porque ainda tem isso, né? Essa dúvida da palavra da vítima, que é um outro problema que a gente enfrenta também. Paulo, vamos fazer o intervalo? Vamos fazer um intervalo breve, né? Para voltarmos aqui com a advogada eleita para a OAB, a Mariana Londra Costa. Você quer participar, quer fazer alguma pergunta para ela? Nosso WhatsApp é o 22997971007. É rapidinho, a gente já está voltando. Ao centro do CETIFM, você fica... Gente, me desculpa, eu não abri o microfone no começo do... O primeiro. É que a gente está no YouTube e não pode tocar música, né? A gente gostou de fazer um intervalo e voltar para a gente finalizar. Entendi. E aí eu estava pensando assim, falar talvez para os jovens, né, explicar se é interessante no mercado de trabalho, a profissão do direito e como é que faz, porque o cara ele tem essa dúvida, né? Ele não vai ser bacharel e vai exercer a profissão, precisa fazer a prova da ordem. Sim. A gente tem muito jovem, ouvindo, é legal explicar isso, o que você acha? Pode ser. Você tem outro assunto que você gostaria de abordar?
interessantíssimo, né? Porque muitas vezes eu conheço muita gente que fez o curso de Direito e não tem a OAB. Muita gente. Eu já conheço, por exemplo, o filho da minha namorada é o Ciro. O Ciro Alves, passou, aí daqui a pouco ele fica meio desempolgado, porque ele fala que a justiça é tão justa, né? E ele é um garoto muito... A gente passa sufoco. Quer fazer o melhor. O Danilo faz pro Paulo. Que é? Você não pode fazer umas provas mais curiosas. Assim, que é melhor que o... Essa câmera minha tá boazinha. O celular eu troquei de celular, gente. Toma, querida. Vamos voltar aqui. Eu comprei ela white. Então, modelo white. Breaking Bad. Eles ficam me zoando aqui. Som L865. Vamos voltar. Tá bom, abrindo os microfones para não ter errado. Voltamos a apresentar Live Notícias. Rádio Live FM. Live Entrevista. Bom dia, 8 horas e 16 minutos. Estamos aqui conversando com a Mariana Lontra Costa, que é a presidente eleita da OAB, da seção de Campos do Goytacazes região, primeira mulher eleita presidente da OAB. Mariana, a seguinte pergunta: a gente tem muitos ouvintes jovens, aí você falou que uma das preocupações do seu mandato vai ser acolher esses jovens, e principalmente as advogadas mulheres, no dia a dia de trabalho. E aí, vamos conversar para os jovens que estão ouvindo a gente. A advocacia é uma boa opção para o mercado de trabalho, para o jovem que está, por exemplo, fazendo vestibular, ou uma pessoa, às vezes, adulta, que quer fazer um novo curso, quer mudar de profissão. A advocacia é uma boa opção e, além disso, né, basta você se tornar bacharel em direito para poder exercer a profissão de advogado? Vamos lá. Eu vejo sim o direito como um todo e, em especial, a advocacia como uma excelente profissão. Já sou advogada há quase 20 anos, me formei em 2005. Vivo da advocacia, inclusive foi uma coisa que nós falamos muito durante a nossa campanha. A nossa diretoria, ela é uma diretoria formada assim, por advogados que efetivamente advogam, que tem a advocacia como a sua função principal. Existem muitas áreas. A área previdenciária, por exemplo, ela está assim, crescente, muito. Todos os eventos que a gente faz, é impressionante o público que nós recebemos. Então é uma área que está em alta. E existem diversas outras, a área criminal, a área que eu atuo, que é a área de direito de família, muita área nova relacionada a direito digital. Então, assim, tem uma gama muito grande de opção, sem sombra de dúvida, é uma excelente opção. Além disso, o direito como um todo te abre várias portas, né? Então, além de você advogar, você pode fazer concursos e atuar em diversas áreas. Então, com certeza, é uma faculdade que vale a pena fazer. E eu tenho visto também muitos profissionais de outras áreas fazendo direito. A gente tem a sensação de que todo mundo precisa saber e conhecer o direito, né, que tem. Então a gente vê a importância da nossa profissão como um todo e, como a gente falou no início, com relação à sociedade. Agora, não basta a gente se formar, né? A gente, depois que se forma, a gente precisa fazer a prova da OAB, assim como se fosse um concurso. Você precisa fazer uma prova e precisa passar. Com relação à OAB, para você poder exercer a profissão, você também precisa fazer uma prova, e aí tem o exame lá, e sendo aprovado, dá entrada na OAB, na carteirinha, e aí sim fica autorizado a exercer a profissão. Mariana, você falou um negócio muito interessante aqui, como as novas formas de advocacia em relação às redes sociais. Essa velha história que todo mundo acha que hoje é o formador de opinião, né? A gente sabe que a nossa responsabilidade aqui no ar, se eu falo, eu tenho que, né, arcar com o que eu estou falando. Agora, nesse meio, né, de internet, de rede social hoje, e isso é um grande desafio para os advogados, né? Porque a legislação também ainda não está muito clara, é isso? Seria bem isso? É uma preocupação. Primeiro, como você falou, todo mundo é formador de opinião, todo mundo se sente à vontade para falar sobre os mais variados temas, não que não possa, todo mundo pode falar sobre tudo, mas a preocupação é aquela informação passada de forma vazia. E as pessoas, muitas vezes, elas leem a chamada da notícia
E aí começam aqueles comentários. Quando você lê a notícia, o inteiro Sim. teor dela, você observa, você fala, não, as pessoas que estão fazendo esse comentário, elas não leram. Então é aquela leitura dinâmica ali, só com a chamada, e isso realmente é muito preocupante. E aí entra a questão as questões da fake news, né? Que isso, inclusive, tomou proporção muito grande, inclusive no âmbito político, e o que demonstra que a gente precisa sim ter preocupação e a legislação precisa, de fato, acompanhar essas mudanças que vêm acontecendo. Porque as mudanças tecnológicas são muito rápidas, né? E o processo legislativo é mais lento, passa pelo Poder Legislativo, pela Câmara, dos deputados, né? Mas, Mariana, as grandes empresas de tecnologia têm que respeitar a lei brasileira também, né? Porque eu mesmo, a empresa Meta me deve R$8 mil. A indenização já foi condenada porque eu fui banido. Eu sou jornalista profissional, sou comunicador, eu fui banido das redes sociais, eles não me deram direito de defesa, eles não comunicaram o motivo, eles simplesmente me baniram e eu entrei com o processo, porque os direitos, né, do cidadão e do consumidor também valem na internet, né, Mariana? Sim, o direito do cidadão e do consumidor vale em qualquer lugar, a lei precisa ser respeitada, a Constituição precisa ser respeitada. E hoje a gente vê exatamente isso, assim, as pessoas vão fazendo as coisas, a tecnologia realmente avança, é difícil acompanhar, a lei está sempre atrás, porque primeiro o problema acontece, aí depois que vai regulamentar aquela situação. O Léo tem que respeitar a lei, o Paulo André, a Mariana, o Elon Musk também tem que respeitar a lei brasileira, né? Todo mundo tem. Realmente estamos em tempos, né, de verdades sendo faladas de forma totalmente arbitrária, e a sua colocação foi fantástica. A pessoa não quer ler a matéria inteira. E detalhe, outro grande fator que da disseminação da fake news é que a pessoa não vê nem a cronologia daquela matéria. E com a IA hoje, que é a inteligência artificial, a gente não sabe se aquilo é verdade ou mentira. Exatamente, ainda tem isso. E não só com conteúdo de leitura, né? Até com os vídeos, aqueles... me fugiu agora o nome desses programas, que acho que é deepfake, né? Deepfake, né? Que usa inteligência artificial. Que usa a inteligência artificial e é como se a própria pessoa estivesse falando e você não... Como é que você vai ter o discernimento de saber se aquilo realmente é verdade ou não? Então a tecnologia também, óbvio, ela é maravilhosa, indiscutivelmente, mas em alguns casos ela nos preocupa diante dessas situações de má fé mesmo, como um programa como esse, como o Deepfake, e até teve aquela novela também que passou o perigo com relação a abuso sexual e questões relacionadas a crianças especificamente sendo enganadas na rede social a partir do uso dessa tecnologia, e a criança não vai ter esse discernimento. Imagina, você tem uma pessoa que ela é fã, um influencer, um famoso, uma modelo, enfim, que eu acho que a situação da novela foi mais ou menos isso, e a criança encantada que ela tá tendo, a adolescente, né, encantada que ela tá tendo aquela atenção. E aí, como saber se é ou não? Então a gente também tem que... É como o advogado, né? O advogado, ele tem que, quando ele tem um caso, ele tem que estudar a fundo essa lei, ele tem que buscar os recursos que ele pode trazer para o seu cliente, né? E a mesma situação quando você vai saber de uma informação. Você tem que ser mais curioso para não ser feita ali uma lavagem cerebral na sua cabeça e você achar que tudo que estão te falando é verdade. E a função do advogado é muito isso, né? Sim, a gente tem que tomar cuidado e como você falou dessa questão de compartilhando, a informação chega. A vontade de passar aquilo para frente é muito maior do que você parar, ler, ter a certeza se aquilo realmente é verdade ou não. Então, assim, aquilo, compartilha um negócio daquele quando começa no WhatsApp, aquele encaminhado com frequência. Nossa Senhora. Aquilo vai com a proporção que aquilo atinge, alguns vão saber posteriormente que é fake news, outros não. Outros vão acreditar, né? E vão levar a sério tudo isso. Bem, Léo, vamos lá. Vamos lá, outra pergunta. A profissão do advogado é muito importante para a democracia. São profissionais que estão aí para defender os nossos direitos. O universo do direito é um universo enorme, como você bem falou, existem várias áreas com oportunidades de trabalho. Mas, Mariana, não é importante que cada cidadão conheça minimamente as leis, os seus direitos, ou pelo menos a Constituição brasileira, para poder exercer sua cidadania no dia a dia, né? E queria saber se a OAB tem algum plano nesse sentido, se você acha que o poder público, a educação poderia mudar o currículo escolar para ter um ensino, né, dos direitos, ou pelo menos da Constituição brasileira. Eu acho que todo cidadão deveria saber a sua própria Constituição, não? Sim, eu acho que é super importante. Quando você conhece o seu direito, você sabe aonde você pode ir, você sabe o que você pode fazer, você sabe o que você pode buscar.
Então, é essencial, sim, que o cidadão conheça o direito. A gente tem, assim, não um projeto específico com relação a isso, mas nós temos, assim, dentro do que é possível fazer na nossa área de atuação, a gente tem, por exemplo, assim, a OAB vai à escola. Sim. Então, faz um trabalho muito bacana, um trabalho muito bonito. E aí é levar essa informação nas escolas. Então, fala sobre diversos temas, entendeu? Então, assim, é uma gotinha ali dentro desse universo, mas não deixa de ser uma contribuição da OAB, a partir dessa comissão, para a sociedade, nesse sentido de falar sobre temas, sobre essa conscientização relacionada a muitos assuntos. A própria violência doméstica, como a gente falou no início, é muito comum as pessoas entenderem que a violência doméstica, a violência física é a violência fácil de ser identificada, mas existem vários outros tipos de violência, e aí até eu falei isso, eu lembrei porque eu já dei palestras assim em algumas escolas, e ao final, assim, sempre tinha um grupo que ficava para falar, olha, eu já passei por isso, eu sei isso, eu não sabia que isso era uma violência. Então, até nesse caso, no sentido assim, de saber o que procurar, onde procurar ajuda, o que ela pode fazer e entender que está sofrendo uma violência, entendeu? Não foi exatamente o que você perguntou, mas eu linkei no sentido de que eu me lembrei dessa situação. Agora, Mariana, incrivelmente, todo mundo enche o peito para dizer assim, eu tenho o meu direito, mas antes do direito nós temos os nossos deveres. E essa pergunta que o Léo te fez em relação a ter o conhecimento da Constituição brasileira, porque ninguém está livre de uma punição se você falar o que não pode ser falado, e principalmente o seu dever, dar o exemplo, fazer o certo, porque o bom senso, ele às vezes não é a grandeza da sociedade. As pessoas só pensam no próprio umbigo. Nós vivemos numa sociedade hedonista demais hoje, onde todo mundo não respeita o outro. Então, essa coisa do direito, às vezes fica estereotipado como eu tenho meu direito. Mas e o dever da pessoa? Existe uma expressão antiga, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não jogue pedra em telhado de vidro, não é? Então, vai dentro do que você falou, esse olhar muito individualista, um olhar egoísta, entendeu? E, na verdade, a gente precisa entender que o nosso direito começa onde termina do outro. Então, a gente precisa estar atento, de fato, a isso. Ó, temos uma pergunta de uma ouvinte, a Ana Flávia. Ela diz, bom dia, minha filha se formou ontem e ela tem 17 anos e diz que quer fazer direito. Eu só não sei se tem condições de pagar a faculdade. Aí, né? Quais caminhos a filha do Flávio Alteli, nosso ouvinte, poderia buscar, já que ela tem dificuldade de pagar uma faculdade particular? Eu confesso a vocês que eu não sei exatamente como funciona a questão de bolsa junto às faculdades, mas eu acho que ela não tem que desistir desse sonho dela, dessa vontade. Eu acho que ela poderia buscar as faculdades, não sei com universidades qual públicas, né? A UF oferece. Sim, e assim, a que ela mais se identifica e tentar ver a possibilidade de uma bolsa, porque certamente eles vão saber orientar a respeito disso. Existem programas do governo federal. Exatamente. E também uma das faculdades de direito mais cobiçadas era a faculdade de direito da UERJ, né? Sim. Que tem um conceito excelente. Desde a época que eu estudei lá atrás, Sim. O direito da UERJ era assim, era mais referência que qualquer outra universidade aqui do estado do Rio de Janeiro. Né? É verdade. Pelo fato de a gente não ter assim aqui a faculdade aqui especificamente, né? Eu acho que de repente ela poderia procurar e só não pode desistir. Eu acho que só não pode desistir. Eu acho que tem que correr atrás e aí Deus vai dando um jeito e os caminhos vão se abrindo. Muito bem, vamos pedir a consideração final aqui a nossa convidada de hoje, a Mariana Rota Costa. Antes disso, agradecendo né? A Mariana por ter aceitado o convite, pela presença. Foi um prazer receber você aqui e, enfim, antes de abrir para suas considerações finais, desejar, né, Paulo, um ótimo mandato. Um ótimo mandato. E a Live FM aqui sempre aberta à divulgação dos trabalhos, né? Você e a instituição. A instituição. Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para falar sobre a OAB, sobre o trabalho que a gente vem realizando e tudo que a gente pretende realizar. Agradeço também vocês manterem as portas abertas para que a gente possa realmente, porque não basta a gente trabalhar, né? A gente precisa mostrar o que a gente está fazendo para que as pessoas, e aí vem até de encontro ao que você estava falando, no sentido das pessoas saberem o direito que elas têm.
Então, toda vez que a gente faz um evento, que a gente traz um palestrante, tem uma capacitação na casa, algumas voltadas mais para o profissional em si, mas outras abertas a toda a população. Então, é importante que elas tenham esse conhecimento, que elas saibam. Nós também, eu, Mariana e a OAB, estamos de portas abertas e à disposição. E ansiosa pelo futuro, pelo que está por vir, mas tenho certeza que a gente... E aquela festa de final de ano, já aconteceu na OAB? Eu tinha a tradição de dar brindes para a OAB, aquela festa que vocês fazem no final do ano. Né? Dos funcionários? Não, a gente vai ter a confraternização dos funcionários ainda. E agora em ritmo de comemoração com a sua eleição e a sua chapa. Eu gostaria que você mandasse um grande abraço para o meu querido amigo Mauro Freitas Bastos, que é uma pessoa de uma índole, de uma capacidade incrível, eu adoro ele. Mauro é queridíssimo e, assim, ter ele com a gente ali fez toda a diferença. Eu acho que é o ser humano mais gentil que eu já conheci. Ele realmente, é difícil ter unanimidade, mas Mauro é uma unanimidade. Ele realmente é um cara diferenciado. Um beijo grande para ele. Parabéns, então, né, a Mariana Nota Costa. Parabéns, sucesso. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui na Live FM. 100.7. Live FM. Microfones cortados. Oi? Gente, Mauro é de uma fineza. Ele é. Diz uma coisa, você